Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Que nesta noite, Senhor, ela seja alimento, ela seja luz. Que nesta noite ela seja remédio, ela seja cura. Que ela ilumine nossos caminhos, nos dê direcionamentos, nos fortaleça, nos sustente. Esta é a tua palavra. Por isso nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome assento. Pedi para Jeff só me dar mais um pouquinho de retorno. Esta parábola, quando Jesus contou para a audiência original dela, para as pessoas, para os discípulos que estavam ali, ela traz o sentido original escatológico, apontando para o tempo do fim, para o juízo final, quando ali serão colhidos o joio, diga comigo, o joio e o trigo. Porque aqui não é a igreja, o joio e o trigo foram plantados no mundo, o celeiro é o mundo. Jesus disse aqui, o celeiro é o mundo. O lugar, o campo aqui é o mundo. Então, Jesus vai dizer que Ele vai esperar com que o joio e o trigo cresçam, e quando chegar o tempo da ceifa, aí Ele vai arrancar o joio e o trigo. Então, o sentido original desta parábola aponta para o juízo final. Mas isso não nos impede de extrair princípios do reino que estão aqui, escondidos ou não escondidos. E é sobre esses princípios que eu queria falar hoje. Princípios que nós podemos usar para a nossa vida hoje, para o nosso dia a dia. Então, imagine você que um homem compra um campo e diz assim: eu vou plantar um joio, ou vou plantar o trigo, desculpa. E aí eu vou plantar e vou depois colher, e vou fazer pão, e vou vender. E aí alguém com inveja, que ele comprou aquele campo enorme, espera os seus servos dormirem, e vai lá e lança sementes de joio. E o joio e o trigo, eles se parecem muito, Se você colocar assim, só que quando você pega ele assim e desliza a mão, o joio desliza, ou o trigo desliza, o joio espeta. Outra coisa é que o trigo, quando o vento bate,
ele se dobra, o joio fica teso. Então, são coisas parecidas, só que um frutifica e o outro não. Não existe fruto do joio, só o trigo frutifica. Mas a primeira lição que a gente entende aqui é que aquele homem, ele não comprou aquele campo para ter joio naquele campo. Ele comprou, diga comigo, ele comprou com a intenção de plantar trigo. Mas Jesus vai dizer que veio alguém na calada da noite e jogou um bocado de semente de joio. Então, a primeira coisa que a gente entende hoje aqui é que é ingênuo, diga comigo, é ingênuo pensar que o plantio do bem nos isenta da presença do mal. A gente não pode ser ingênuo a esse ponto. Eu plantei o bem, o mal vai estar. Essa é a primeira coisa que a gente entende aqui. Não nos isenta. Segunda coisa é que o joio não impediu o trigo de crescer. Diga comigo, o joio não impediu o trigo de crescer. Olha para o irmão e diga assim: você quer trigo, descanse, viu? Diga assim: você quer trigo, descanse. Porque existem pessoas que só querem produzir sem, com tudo mil maravilhas. Tudo tem que estar perfeito. Se tiver uma coisa errada, pastor, o inimigo se levantou. Eu não consigo sozinho, meu amigo, minha querida. Vamos abrir os olhos. Porque nós temos que ser capazes de produzir na presença de ervas daninhas. Nós temos que ser capazes de produzir na presença do mal. Não é porque você está numa empresa que tem gente fazendo isso, fazendo aquilo, e você vai dizer assim: aqui realmente eu não vou prosperar, porque tem muita gente fazendo coisa errada. Meu amigo, o problema de quem está fazendo coisa errada, você tem que plantar e você tem que crescer no meio do joio, para que todos saibam que Cristo é na tua vida. Para de mimimi, de coisinha, porque não dá para... É uma pressão, é uma luta. Jesus está dizendo aqui que o joio cresceu, que o trigo cresceu no meio do joio. O trigo disse: olha, não estou nem aí para você, eu sou trigo, vou crescer e vou prosperar. Você quer ficar aí, problema seu, mas você não vai me impedir de crescer. Quem está me entendendo aqui? A gente não pode deixar que as pessoas malignas nos impeçam de crescer. Deixa ele viver a vida dele. Ele é joio, problema dele. Mas você é trigo. Quem me entende aqui? Então você vai crescer em meio ao problema. Não existe, irmãos, situação ideal para você prosperar. Eu vou abrir uma empresa quando tudo tiver perfeito. Você nunca vai abrir uma empresa. Eu vou entrar na faculdade quando tudo... eu vou fazer tal curso, eu vou comprar tal coisa. Não existe. O que existe é direcionamento de Deus. Se Deus te direciona, você vai e faz. Se Deus te direciona, você vai e executa, você vai e planta. E aquilo que você está plantando ali, seja um curso, seja um investimento, seja um projeto, aleluia, aleluia. Se você é trigo, aquilo vai prosperar. Mesmo que os problemas se multipliquem, Deus
Deus vai te fazer prosperar no meio do joio. Profetize para a pessoa e diga assim: você vai prosperar no meio do joio. Segunda coisa: ninguém colhe acidentalmente. Diga comigo: ninguém colhe acidentalmente. Tudo precisa ser plantado. Hoje a coisa vai apertar só um pouquinho, depois melhora. Por quê? Porque o plantio, ele carrega intencionalidade. Você chega numa terra, olha, a terra não tem nada, um bocado de mato, disso. Aí eu vou passar a máquina aqui e vou preparar essa terra. É uma intencionalidade. Você intenciona fazer isso. Você vai lá e empreende. Você prepara a terra. Você pega as sementes e você planta aquilo ali, porque você está intencionalmente querendo, aleluia, colher algo, e por isso você planta. Agora tem uma modalidade de crente que tem que colher sem plantar. Você não vai colher se você não plantar, meu lindo. Você não vai colher. Se você não plantar, se você não for intencional, ninguém. O plantio, ele carrega intencionalidade. Ninguém vence uma maratona, irmão, acidentalmente. Não, ele se bateu lá e venceu. Não. Houve treino, houve intencionalidade, houve esforço. E por que alguns de nós hoje estão pensando que não, Deus vai mandar o anjo, Deus vai fazer, Deus vai mandar isso, Deus vai mandar aquilo. Você sabe qual é o problema de muitos que estão na igreja? É que as pessoas, elas estão carregando a mentalidade do deserto. De vez em quando eu me bato com um desse aí. E o que é carregar a mentalidade do deserto? São pessoas que querem que Deus tire ele do deserto, mas eles não querem se desfazer da mentalidade do deserto. Porque qual é a mentalidade do deserto? Acordava, o maná estava lá na porta. Sim ou não? O pessoal no deserto se preocupava em plantar? Se preocupava em plantar? Não. O pão estava na porta, toda manhã. E na sexta-feira ainda caía dobrado, porque não podia colher no sábado. Mas quando entrou na terra prometida, o maná continuou a cair. Por quê? Porque a partir daquele momento, eles tinham que plantar. Só que você tem que entender o seguinte: é que não existe prosperidade, não existe abundância no deserto. Se você colhesse mais do que o necessário, ficava podre. Não dá para juntar num deserto. Cara, hoje você vai sair daqui, hoje vai conhecer o pastor Nilson hoje. Não dá para juntar num deserto. Não dá para acumular no deserto. Não dá para ser rico no deserto. Não dá para ter prosperidade no deserto. No deserto você só tem a conta do dia. É para pagar a conta do mês. Não sobra nem R$1 para comprar de Big. Se você está assim, você está no deserto. Sobra nada, meu irmão. Deserto. E aí esses cidadãos, essas pessoas, elas querem viver a abundância, mas elas não plantam. Elas não se esforçam. Elas não aram a terra. Elas não liberam sementes. Quem está me entendendo? Não há essa intenção. Ela quer receber. Deus vai usar alguém para me dar um carro. Deus vai usar alguém para pagar a minha ida para Israel. Deus vai usar alguém para isso.
Deus vai dar alguém para aquilo. Você está com a mentalidade de deserto no meio da terra prometida, meu irmão. Ao invés de você estar dizendo assim, Deus vai me dar alguém para comprar um carro, você vai dizer assim, Deus vai me dar condições e eu vou comprar um carro. Eu vou trabalhar, eu vou plantar. Quem está me entendendo aqui? Eu vou preparar a terra, eu vou me esforçar. Aleluia, Deus vai me dar graça. Deus vai me dar condições para isso. Aí não, mas aí é a mentalidade do deserto. Que se tomou conta de algumas pessoas na igreja. De vez em quando eu me bato com uma figura dessa. E eu não gosto nem de andar com esse povo, que esse negócio contamina, viu? Eu não gosto de andar, não. Quando eu percebo, logo, ixi, meu Deus. Ixi. Já estou me coçando. Porque não dá. Porque é um pessoal preguiçoso. É um pessoal preguiçoso. Vamos abrir esse 2 Tessalonicenses 3,10. Receba a porra de... Daqui a pouco melhora, mas vamos lá para a Bíblia. Olha só o que Paulo escreveu para o pessoal de Tessalônica. Desculpa. Contexto, olha aqui. Esse pessoal estava dizendo que Jesus já ia voltar. Então estava todo mundo dizendo assim, Jesus vai voltar. Aí Paulo, Paulo. Irmãos, amem Paulo, viu? Amem o apóstolo Paulo. Viu? Olha o que ele vai dizer assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não passe mais. 3:11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, ou seja, todos funcionários da VASP. Quem não sabe o que é VASP, é vagabundo, autônomo, sustentado pelos pais. Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Estou fazendo a obra. Deus tem me levado para fazer. Não tem obra coisa nenhuma. Está fazendo o ego dele. É o ego, é a vaidade, é tudo. Porque para fazer a obra, primeiro você tem que ser enviado por uma igreja. Tem que ser enviado. A igreja tem que sustentar você. Porquanto aí a estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, ainda bem que não sou eu que estou falando, viu? Comam do seu próprio pão. Tem muita gente que não sabia que isso estava na Bíblia. Está na Bíblia. Num bom baianês, vá trabalhar, né? Vá trabalhar num bom baianês. Esse povo aqui estava com a mentalidade de deserto. Então esse texto de Mateus, ele traz isso. O homem plantou, ninguém colhe. Então você precisa entender que só porque você ora não significa que você vai ganhar. Trata-se de quê? Diga comigo, de trabalho. Olha para o irmão e diga assim, você tem que trabalhar, meu irmão. Parar de ficar na internet até 3 da manhã. Acordar cedo. Eu tinha um amigo que dizia que 9 horas da manhã já era meio-dia. Meio-dia, você não está acordando meio-dia, você? Eu disse, rapaz, você também é demais. Meio-dia, era 9 horas, para ele já era meio-dia. Então, trata-se de trabalho. Deixa eu te falar, você não pode plantar trigo hoje e comer pão esta noite. Porque se você está plantando trigo hoje, vai levar o quê? Para que aquele trigo cresça, para que você colha e transforme ele em farinha, para transformar em pão. Então, o pão que você está comendo hoje
Foi do trigo que você plantou lá? Lá atrás. Então a gente tem que entender esse negócio aqui. Porque essa ideologia de tudo em cima, tudo para ontem, não é porque eu quero agora, Deus. E meu amigo, como é que você vai plantar algo agora? Você já quer o fruto daquilo. Você não vai ter fruto agora. Então nós precisamos sempre na nossa vida estar dentro da nossa agenda, dentro da sua agenda. Você sempre tem que estar fazendo uma coisa que vai beneficiar o seu futuro. Ou você está fazendo um curso, ou você está juntando dinheiro numa poupança, ou você está pagando uma previdência, eu não sei o que é. Mas você tem que ter ações na sua vida que vai beneficiar você no futuro. Mas tem gente que só vive do pão de hoje. Está preocupado só com hoje. Gasta tudo, não guarda nada, não tem dinheiro guardado, não tem nada. Já teve condições de ter uma casa, não teve, foi comprar um bocado de bobagem. Não olhou para o futuro, só olhou para o agora. E aí quando chega lá no futuro, ele quer o pão, ele quer a abundância. Como é que você vai ter essa abundância? Você não vai ter. Então, se você hoje sair daqui e não identificar nada na sua vida que você esteja fazendo agora e que vá te beneficiar no futuro, você tem que mudar a sua agenda. Você tem que mudar isso urgentemente. Tem que mudar. Vai ter que fazer alguma coisa que você, olha, isso aqui, daqui a 1 ano eu vou, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, eu estou aqui, ó, na minha, só semeando, ó Jesus, ó, estou jogando minha sementinha aqui, calado, sem ninguém saber. Quem está me entendendo aqui? E só semeando. E aí, irmão, como é que está a bênção? E você, ó, está uma bênção, está tudo bem, ó. E aí, está fazendo alguma coisa? Não estou aqui, irmão, trabalhando, certo? Daqui a pouco, rapaz, como foi que você conseguiu isso? Eu estou semeando, eu estou 3 anos semeando, amado. Me ajude também. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro zero, foi assim, todo mundo assustado, foi um Civic. Todo mundo assustado. Eu disse, eu tenho 2 anos e meio pagando consórcio, e você está assustado por um carro zero? Eu plantei para isso. Eu semeei para isso. Quem está me entendendo aqui? Então, tem que ter intencionalidade nas coisas. Tem que viver só para o hoje, para o hoje, para o hoje. Então, repaginando, voltando, firmando esse conceito aqui, na sua vida, você precisa estar fazendo coisas que vão te beneficiar no futuro. Não é só pensar no futuro, né? Você tem que pagar as contas de hoje. Tem que ter coisas hoje que você tem que resolver hoje. Mas, na sua agenda, tem que ter coisas que vão te beneficiar no futuro. Você está plantando. Você está sendo intencional. É uma poupança privada, é uma previdência privada, seja lá o que for. É um relacionamento, é um curso que você está fazendo, foi um terreno que você comprou e que está pagando, é uma amizade, são aproximações, é uma sociedade, não sei o que é. Mas a gente tem que ser o quê? Intencional. Você tem que ser intencional. Você sabe por que você está fazendo aquilo. E aquilo não vai te dar resultado nenhum no momento. Você não vai colher nada daquilo ali agora. Não vai colher nada. Você só vai semear, sem fechar o olho. Porque você sabe que lá na frente a colheita vai ser grande. Aí o povo vai se espantar com você. Como foi que ela conseguiu isso? Teve um irmão que na época quando a gente morava no Imbuí,
Aí eu levei ele no meu apartamento, nossa casa. Ele pensou que o apartamento era alugado. Eu disse, não, isso aqui é próprio, já está quitado. Ele quase cai para trás. Ele disse, como é que você, com sua idade, você disse... Diga comigo, intencionalidade. Passei 3 anos, né? Que não podia nem comprar roupa direito, né? Tinha que pagar as parcelas. Aquelas benditas semestrais, aqueles benditas... Aquilo era uma luta, aquilo ali não é de Deus não, velho. Mas você tem que entrar nesses negócios, senão você não tem nada. E eu dizia comigo, não, vai passar. Daqui a pouco esse livro a gente está de boa lá, orando bem e tal. Mas as pessoas, elas não querem mais isso. Elas querem colher logo. Quer o bem, quer. Não existe isso. Não existe. Então, regularize isso aí, se adapte, ajuste sua vida, para que daqui a 5 anos, quando eu me encontrar com você, você esteja dizendo assim, pastor, aquela mensagem ali foi uma bênção. Mudei um bocado de coisa na minha vida. Eu estou hoje de boa aqui, ó. Mudei tudo. Então faça isso, porque Deus vai te abençoar. Então Então só porque você ora não significa que você vai ganhar. Você tem que plantar. Você precisa trabalhar. Então, a palavra agricultura, agra é terra, e cultura significa não é natural. Diga comigo, a palavra cultura é não natural. Então significa que o cultura é que você precisa implantar aquilo. Então, você chega numa terra, não é natural que a terra produza feijão. Não é natural que aquela terra produza milho. Não é natural que aquela terra produza algodão. Aí o que você faz? Você cultura, você implanta aquilo ali. Porque não é natural. Quem está entendendo aqui? Então não é natural que você seja um engenheiro, um médico. Não é natural que você seja um contador. Não é natural que você seja uma professora. Não é natural. O que você faz? Você estuda, você implanta esse conhecimento em você, intencionalmente. Cultura é não natural, esforço, implantando intencionalmente. Então a gente tem que entender isso, porque senão você vai ficar vendo. Eu tenho gente, eu conheço pessoas que o cidadão, ele parou no tempo. Aquele povo que só vive de sonho. Não, que Deus me prometeu isso, que eu ouvi profecia tal. Meu amigo, se você não se mover, não tem profecia certa. Porque a profecia exige o quê? Esforço, você tem que se preparar. Se Deus te chama para algo e você não se prepara, quando esse algo chegar, vai acontecer o quê? Você vai perder a oportunidade. Então, observe bem. Sempre que houver um grande potencial para a colheita, o inimigo marcará o local com problemas. O inimigo plantou o joio depois do trigo. E não tinha nada na terra. Quando ele viu que plantou o trigo, peraí, não. Foi lá e jogou o joio. Se prepara que é forte isso aqui. O trigo, diga comigo, o trigo atrai ervas daninhas. Esse seu dom, essa sua capacidade, essa sua habilidade, esta graça que Deus te deu, que só você faz, as coisas acontecem na sua mão, isso atrai as ervas daninhas. A presença de ervas daninhas significa que existe trigo no lugar, porque enquanto não tinha trigo, o inimigo não plantou joio. O inimigo só plantou joio depois que o trigo foi plantado. Aqui é forte, né?
Quem já sentiu isso? Quando você começa a crescer, então você vê aquela coisa meio que travar. Aquela coisa vem para se levantar contra você. Aquela coisa se apresenta o mal, a dificuldade, o problema e tal. E você tem que entender o quê? Que aquilo ali é natural. Você só tem que continuar crescendo. Ela é mandar a sé. Continua crescendo, foca naquilo que Deus colocou na tua mão, foca naquilo que Deus te deu, aleluia, foca nos dons, foca nas habilidades, foca nas oportunidades, deixa o joio que lá no final Deus vai tratar ele. Olha para o irmão e diga assim: quem trata o joio é Deus. Os problemas ocorrem na tua vida, que ocorreram na tua vida, foi a maneira do inimigo marcar você. Ele sabia que ainda não era a hora, mas ele começou a trabalhar antes de você aparecer, antes de você se tornar frutífero. Para que ele tivesse o seu sistema implantado e você tivesse algo para lutar. As nossas lutas, o inimigo enxergou em você às vezes ainda pequeno. A graça de Deus já estava na sua vida, a graça de Deus já estava sobre você, e ele fez de tudo para tirar você da presença, ele fez de tudo para te derrubar, ele fez de tudo para te arrancar da presença, ele montou o sistema dele. Mas quem é joio cresce, quem é joio frutifica. Quem é joio, deixa eu te falar, quem é trigo cresce, quem é trigo frutifica. Deixa eu te falar, o joio não tem poder para barrar o crescimento do trigo. Cresceram os dois. Diga comigo, os dois cresceram. Então por que o inimigo plantou já sabendo que não podia impedir o crescimento? Já se perguntou isso? Por que então ele plantou? Porque a gente entende, se ele plantou, então ele vai impedir o trigo de crescer? Não impediu. Diga comigo, os dois cresceram. E por que se Satanás então jogou essa maldita dessa semente de joio na terra? Por que plantou quando o trigo foi plantado? É aqui onde está o cerne da mensagem. Por que foi plantado então o joio? Já que nós vemos aqui, a gente acabou de ver na palavra, que Jesus está dizendo que cresceram os dois. Então não houve nenhum impedimento. O joio não atrapalhou o crescimento do trigo. Mas pastor, então por que plantou? Porque aquele miserável daquele inimigo plantou esse joio na minha terra. O inimigo sabia que não podia corromper a semente do trigo. O inimigo não podia destruir o trigo. A única coisa que ele podia é corromper o ambiente em que o trigo está. Vou bagunçar, vou tornar a coisa, sabe? Já que eu não posso impedir que ele cresça, vou mandar uns atribulados aí para ficar perto dele. Vou mandar uns invejosos. Vou mandar uns que ficam pegando no pé dele, para ele ficar com raiva. Chegar no trabalho já espumando. Vou atrapalhar, já que eu vou corromper o ambiente. Ele não pode te impedir de crescer. Eu vou repetir isso aqui, porque tem gente que não entendeu ainda não. Ele não pode te impedir de crescer. Ah, pastor, está difícil lá na empresa. Ele não pode te impedir de crescer. Está difícil, esse curso. Ele não pode te impedir de crescer. Ele não pode te impedir de crescer. Vou repetir. Ele não pode te impedir de crescer. Você foi destinado, se você está plantado em Deus, se você
abençoadas, meu fruto será abençoado. Se minha raiz é santa, aleluia, meu fruto é santo. Se a semente é santa, o meu fruto é santo. Aplauda Jesus. Tudo vem por semente, irmão. A grama cresce com semente, o melão nasce de uma semente. Jesus é a semente de Abraão. Então, se o inimigo ia entrar em seu ambiente, ele tinha que plantar sementes. Os homens não sabiam que o joio estava lá até o trigo brotar. De onde veio isso? Por que eu sou assim? Porque é difícil para mim conseguir certas coisas. Porque não consigo calar minha boca. As pessoas não nos entendem, ela nos aciona. Por que foi que o inimigo plantou o joio então? Se você não consegue descobrir por que isso foi plantado, você não consegue superá-lo. À primeira vista podemos pensar que talvez a erva daninha mate o trigo, mas a verdade é que o trigo e o joio podem crescer um ao lado do outro. Se era trigo quando ele entrou na terra, permanecerá trigo quando for colhido. Se era joio quando foi plantado, permanecerá joio quando for arrancado. Se as ervas daninhas não mataram o trigo, então por que elas foram plantadas? Por que ele plantou se ele não podia amaldiçoar o que Deus abençoou? Se ele não pode mudar a estrutura molecular do trigo para que o meu trigo se transformasse em uma erva daninha? Você precisa ter essas certezas dentro de você. Porque quando Deus planta algo em nós, ninguém pode corromper isso não, irmãos. Quando nós nascemos de novo, aleluia, quando você se torna uma nova criatura em Deus. Quem entende isso aqui? A tentação não está na substância do trigo ou do joio, mas na decisão em como você lida com isso. A questão aqui não é a substância, não é a essência trigo e joio. A questão aqui é como você vai lidar com isso. E a gente tem que ter uma alma trabalhada em Deus, ligada em Deus, para que a gente não se precipite, para que a gente não faça as coisas fora do tempo. O Senhor revela que havia um sistema emaranhado. As raízes do joio estavam emaranhadas com as do trigo, e se eles arrancassem o joio, o trigo morreria. Cuidado com essa sua agonia. Eu vou resolver isso agora. Desse mês não passa. Cuidado. Cuidado, porque pode estar emaranhado esse negócio aí. E se você tentar resolver, se você tentar arrancar, pode destruir coisas que foram construídas em Deus. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo, a raiz do trigo e do joio estavam, entrelaçadas. Não tinha como arrancar um sem arrancar o outro. Então tinha que esperar, diga comigo, tinha que esperar o tempo da colheita, até que o trigo ficasse maduro. Quem está me entendendo aqui? Então nós temos que desenvolver essa capacidade em Deus de aprender a conviver com alguns problemas, com algumas pessoas problemáticas. Porque você às vezes quer que aquela pessoa saia da sua vida, mas às vezes tem uma bênção de Deus que a chave está na mão dela. Deus botou a chave, ela que sabe a senha, você não sabe. E você está orando para Deus, arranque ele.
Tire ele, eu não aguento mais. Senhor, e Deus está dizendo assim: se eu tirar, você não recebe. Se eu tirar, a porta vai ficar fechada. Quem está entendendo aqui? Então a gente tem que ter cuidado com o tempo das coisas. O inimigo está tentando que eu resolva o problema com minhas próprias mãos, mas a ordem de Deus foi: deixa em paz, deixa isso quieto. A fé não é apenas fazer, a fé muitas vezes é não fazer. Ficar quieto, dizendo assim: rapaz, sabe, você desenvolver a capacidade de ver um problema, de ver uma situação, e Deus chegar para você e dizer assim: não, num bom baianês, não bula, não mexa aí, agora não, minha filha, agora não, meu filho. Mas Deus não, agora não. Você sabe o que foi que aconteceu com Davi? Joabe, miseravão, era capitão do exército. Aí Saul morreu. O capitão do exército de Israel foi até Davi fazer as pazes, chamar ele para ser o rei. Só que esse capitão tinha matado o irmão de Joabe na guerra. Davi fez um banquete para o capitão de Israel. Comeram, celebraram o banquete da paz. Só que Joabe, quando chegou, que soube de tudo que aconteceu, marcou uma emboscada e matou o cara pelas costas. E o sangue daquele homem inocente estava sobre a vida de Joabe. Davi conviveu com Joabe, querendo acabar, querendo arrancar a cabeça de Joabe. Mas Davi sabia que se ele fizesse isso, ele perderia o exército. Ele queria criar um racha dentro do exército. Joabe era o capitão do exército. E além de Joabe, tinha os dois irmãos que eram os principais do exército, os filhos de Zeruia. E Davi conviveu a vida dele toda, olhando para Joabe, dizendo assim: um dia eu te pego, miserável. Um dia você vai me pagar. Um dia a gente acerta as contas. Davi estava no leito de morte, já velhinho. Chama Salomão e diz assim: não deixe eu morrer sem que você mate aquele miserável. Ele não vai ficar vivo no teu reinado. Deu ordem, assinou a sentença de morte. Salomão não contou conversa. Chamou agora o capitão dele e deu ordem: vai lá e mata Joabe. Joabe foi lá, se entrou, pegou no chifre do altar, não teve chifre certo. Passou a espada, acabou. Agora imagine você conviver a vida toda com um cidadão, você olhando para a cara dele, ele sorrindo para você, e Deus dizendo assim: está devendo, viu? E Deus dizendo assim: vai chegar a hora que eu vou. Quem está me entendendo aqui? Mas você não, você quer resolver o problema ainda esse mês. Marcou até reunião. Não aguento mais, esse mês a gente resolve isso. E Deus está dizendo assim: vai para onde mesmo? Vai resolver o quê? Você vai resolver nada, fica aí quieto. No meu tempo, quando chegar a hora, aí você vai resolver. Quem está me entendendo aqui? Porque está doendo, não se desenvolva a capacidade de conviver. Porque senão promessas podem ser anuladas por conta dessa sua precipitação. O trigo pode morrer. Diga comigo: o poder de não fazer nada. Você precisa ter mais fé para não fazer nada do que para fazer algo que o inimigo quer que você faça. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Fique quieto, a batalha não é sua, mas pertence a
a Deus. Esta era a armadilha, e eu encerro. Que se você tentar sair dela, você vai matar o seu destino. Você vai impedir a sua vitória. Você vai impedir a sua bênção. Mas eu não aguento mais. Desenvolva em Deus a capacidade. Como dizia minha mãe, engula o choro. Engula o choro. Porque maior é a vitória que Deus está preparando para você. Quem está me entendendo aqui? Maior é a promessa do que essa luta. Maior é essa promessa do que esse enfrentamento, do que essa pirraça, do que essa inveja. Deus, aleluia, está preparando uma grande colheita para você. E Ele tem que estar vivo para ver a tua vitória. Ele vai ter que estar perto de você. Prepara uma mesa na presença. Que negócio é esse? Davi abusou aí, né? Davi não pediu a morte dos inimigos. Davi não pediu a morte de quem estava sabotando ele. Davi não disse: demita Deus, tira esse homem dessa empresa. Davi dizia assim: não, eu quero que ele esteja no dia da minha promoção. Eu quero que ele esteja na sala. Eu quero que ele se sente no banquete que o chefe vai fazer para mim. Eu quero que ele coma da comida, aleluia, porque aquela comida significa que eu venci, aleluia, aquele banquete significa que eu venci. Quem está recebendo essa palavra aqui, aleluia, a tua luta não é contra carne e sangue, a tua luta é contra demônios, meu irmão. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus. Desculpa, gente. O que eu estou pregando aqui, eu não estou dizendo para você que é fácil, mas estou dizendo a você que é possível e que Deus te dá graça para isso. Porque a nossa precipitação, a sua precipitação, já te tirou muitas bênçãos. Já fechou porta. A sua maneira de querer tratar o problema, a sua agonia para poder resolver as coisas logo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais olhar para a cara dele. E se esse ele aí for, Deus colocou a bênção na vida dele. Eu já contei aqui, teve um chefe que quando chegou na empresa onde eu trabalhava, ele simplesmente começou a me perseguir. Eu contei aqui várias vezes isso. Depois de um ano ele estava sentado na mesa negociando minha promoção. Já você imaginou isso? Depois de um ano, aquele cara que está no seu pé querendo que você peça demissão, daqui a pouco ele está negociando sua promoção. Por quê? Porque eu fui orar. Fui entender ele, as lutas dele, o problema dele. A gente precisa entender que ninguém começa a atacar o outro do nada, não. Tem uma história. Quem está entendendo aqui? E a gente precisa amar essas pessoas. A sabedoria é o ópio da fé, especialmente porque o tempo é tão caro para gastar. O truque aqui é esperar. O mestre disse: deixe em paz, para que ao tentar consertar não se torne pior. O inimigo quer induzi-lo a uma impaciência, onde você sente que está ficando sem tempo, e você diz: eu preciso fazer alguma coisa. Neste momento a sua fé tem que se expressar através do silêncio. A semente mais cara que você pode plantar é o tempo, meu irmão. Porque se você tiver dinheiro, você consegue mais dinheiro. Mas se você planta tempo, nunca mais você tem o tempo de volta. Diga comigo: tempo é mais caro do que dinheiro. E o inimigo te induz a um espírito de urgência, que te faz querer resolver o assunto com as próprias
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, como asas. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Espera em Deus. Se prepara para subir. Porque só sobe quem espera. Só corre quem espera. Aleluia. Quem não espera se cansa. Quem não espera se fatiga. Meu Deus. A colheita não pode ser apressada pela necessidade ou pela angústia do agricultor. Imagine, você planta uma coisa, está ali angustiado. Meu Deus, ainda não nasceu. Meu Deus, ainda não deu fruto. Já viu algum agricultor assim? Não. Ele já sabe que tem que esperar. E mesmo se ele ficasse, iria apressar a colheita? A planta ia dizer para ele assim: ô, coitado do agricultor, eu vou acelerar aqui meu crescimento, né? Porque ele está tão estressado, está tão angustiado. Ele, meu Deus, está angustiadinho. Aí a planta vai: peraí, vamos crescer rápido aí, que o agricultor está angustiado. Ela não está nem aí para você. Ela diz assim: eu tenho o meu tempo. Eu vou crescer no meu tempo. E ponto final. O que é que você tem que fazer? Se alinhar a esse tempo. Alinhar o seu coração. Diminuir o ritmo do seu coração. Sim ou não, irmãos? Diminuir o ritmo. Então, se você puxá-la antes da colheita, você mata o seu destino e não será capaz de lidar com a próxima estação. Isso aqui é forte. Porque você está plantando para a sua próxima estação. Entenderam isso não, foi? Você está plantando para a sua próxima. As formigas, elas fazem o quê? Trabalham no verão para a próxima, para o inverno. Aí você está aqui agoniado, atribulado, fazendo as coisas apressadamente, e você está matando o seu destino. Você está criando problema para o seu futuro. É tempo de despertar, irmão. Isso aqui é muito sério. Ai, meu Deus. Quando a colheita está próxima, as ervas daninhas que você ignorou no passado te deixam angustiado, louco. Isso é porque você está próximo da sua colheita como nunca esteve antes. Olhe para o irmão e diga assim: está próximo. Aleluia. Olha aí e diga assim: está próximo. A pressão está forte, o estresse, muita perseguição, muito invejoso do lado, está perto demais. Muito pirracento, melhor ainda, aí está perto mais ainda. Quem está entendendo aqui? Deus está dizendo: aguenta um pouquinho mais de tempo, porque o que tiver de vir virá e não tardará. Não é hora de desistir. A sua colheita vai chegar. Se você sair do tempo, vai fazer igual o filho pródigo. Você vai conseguir o que era seu muito cedo e vai perder. Tudo é seu, mas não é a hora. Eu posso estar certo, mas se a hora for errada, eu posso abortar a promessa. A Bíblia diz, põe aí, vaso, Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. O que é isso aí? Vou correr com paciência. Correr com paciência? Eu corro, mas tem que ser paciente. Como é isso?
é isso, correr com paciência. Irmão. Parece um paradoxo. Como é que a gente pode correr? Aqui o escritor dos Hebreus está dizendo assim: mantenha o seu ritmo e acalme o seu coração. Mantenha o ritmo, coração acalmado. Não, vou chegar, vai chegar. Vou chegar. Não, está tranquilo. Vai chegar. Queira o diabo ou não, vai chegar. Queira o inimigo não, você vai chegar. Então, para que essa agonia no coração, mantenha o ritmo. Deixa Deus trabalhar você. O ritmo é esse, a marcha é essa, Jesus. É aqui mesmo, é nessa frequência. Então eu vou nesse ritmo até chegar lá, porque a vitória já está garantida. Louvado seja o nome do Senhor.